E hoje eu inicio o programa com o Dr. Flávio Raimundo Ferreira, alergista, imunologista, que está aqui ao meu lado para falar sobre dermatites. Boa tarde, Dr. Flávio. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a você que está nos assistindo. É um prazer estar novamente aqui com vocês. A gente aqui fica muito feliz. Vamos começar com a seguinte pergunta. Partindo do princípio que a dermatite é uma inflamação da pele, toda dermatite ela é alérgica? Olha que pergunta inteligente, né? Realmente as pessoas pensam que toda dermatite é alérgica, até pela força do falar, né? Certo. Mas na realidade não é bem assim. O processo inflamatório ele envolve moléculas, células, parte neurológica, parte dos vasos sanguíneos, tudo isso envolve uma inflamação. E essa inflamação, quando é na pele, é uma dermatite. Você sabia que o maior órgão do nosso corpo é a pele? 18% do ser humano é pele. E ela dá em todas as partes do corpo ou tem algum local que aparece mais, com mais frequência? Então, depende o tipo de dermatite, né? Quais os tipos de dermatite que existem? A classificação dermatológica são 5 tipos. Certo. Né? Nós temos a dermatite atópica, a dermatite alérgica de contato, a dermatite ocre, a dermatite herpetiforme e a dermatite esfoliativa, que eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então pode falar um pouquinho de cada um. Vamos lá. A dermatite de contato, né, o nome já fala, Certo. é uma dermatite que você precisa ter o contato com a substância. Alguma coisa provocou aquilo. Isso. E ela pode ser alérgica ou não. Certo. Tá? Geralmente a grande maioria é. Mas às vezes ela pode ser apenas irritativa, não alérgica. Certo. Para esse tipo de dermatite existe um teste, chama teste de contato, onde nós pegamos qual é a alergia que a pessoa tem. Qual o problema que está causando, do que ela tem alergia, seria isso? Perfeito, para esse tipo de alergia. Certo. Né? A dermatite atópica é aquela que vem associada com outras alergias. Rinite, bronquite, asma. E isso pode desencadear na pele? Na pele também. Então a pessoa tem ao mesmo tempo rinite, Certo. bronquite. Olha só. Né? E a dermatite atópica, ela é mais nas dobras do corpo. Né? Então ela dá nos cotovelos, atrás do joelho, no pescoço, coça bastante e se não tomar cuidado ela infecciona. Tá? Certo. E as outras? A dermatite herpetiforme ou hipertiforme, também chamada, não se sabe bem a causa dela. Ela parece uma herpes, mas não é. Tem aquelas bolinhas e tudo. E acreditam que ela tem uma associação com a incompatibilidade com o glúten. Olha. Essa aí, né? Mas por isso tem que fazer teste para saber, para identificar qual tipo de dermatite que a pessoa tem. Não só teste, avaliação laboratorial. Certo. Né? Continuando. A dermatite ocre é aquela, o nome já fala, ocre é marrom. É muito comum nos diabéticos por defeitos da vasculatura, né? Da vascularização, varizes, então fica aquelas manchas marrons na perna, às vezes no pescoço. Certo. Então ela tem mais a ver com a questão vascular comprometida. Tá. Né? É muito interessante. E por último nós temos a dermatite esfoliativa, que o nome já fala, esfolia, a pele de escama. Né? Ela está associada até inclusive com hipersensibilidade a alguns remédios. Reações medicamentosas provocando ela, dentre outras causas, né? E tem outras, tem a dermatite das fraldas, dermatite seborreica, enfim, tem vários tipos de dermatite ou dermatoses conforme o que a pessoa tem. E o que é interessante, às vezes a pessoa ela pode ter mais de uma causa na mesma dermatite. Doutor Flávio, acho que o que mais incomoda é a coceira, não é? Que essas dermatites provocam. E isso é interessante porque para você coçar, precisa ter um estímulo neurológico também. Olha. Porque o que dá a sensação de coceira são os nervos que trazem a sensação, os nervos aferentes. Então, muitas vezes, só o antialérgico não resolve a coceira, né? O tratamento nesses casos é um pouco mais prolongado? O tratamento ele pode ser mais prolongado e ele pode variar conforme a fase da dermatite. Olha só. Então, às vezes, a gente tem que entrar até com antibiótico quando tem infecção secundária. Né? Então é bem interessante essa avaliação do paciente no contexto geral, no contexto holístico, a visão total do paciente. Dá para falar por que a pessoa desencadeou essa dermatite? Digamos assim, ela nunca teve nenhum problema e aí ela apresenta e você vai detectar que ela passou a ter a alergia a um determinado produto ou alimento. Por que isso acontece?
Geralmente é por questão genética. É igual cabelo branco, a pessoa de repente aparece, né? Tá. Então, até a semana passada ou até um tempo atrás, eu podia comer isso ou ter contato com isso que não tinha. Agora eu tenho. É bem isso, então, É né? bem isso. E temos os gatilhos também. Os gatilhos, eles são bem variados. Podem ser gatilhos físicos, orgânicos, gatilhos emocionais, gatilhos químicos, temperatura, umidade, enfim, uma série de questões aí que associando a causa e o gatilho. Então, por isso que uma entrevista adequada com o paciente é muito importante. Com certeza, né? Se não tratada, pode trazer vários prejuízos para o paciente, né? Com certeza. Ela pode internalizar, às vezes, uma infecção, uma questão dessa, né? Então, é muito interessante essa visão global do paciente mesmo. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e se você quer falar mais alguma coisa ou deixar algum recado em relação a esse assunto, porque muitas pessoas sofrem com esses problemas, né? Eu gosto demais de participar do programa Por Você com a Maíta, porque ela é uma mulher que ela faz a diferença na vida das pessoas. Obrigada. Os princípios e valores que ela tem fazem uma edificação das vidas. Pensando nisso, eu tenho um canal do YouTube chamado Humano Imune, tá aqui embaixo. Nesse canal tem um vídeo só sobre dermatites e tem mais vídeos também lá sobre imunidade e outras questões. Clica lá para você assistir. Olha, uma pergunta antes de eu encerrar que eu gostaria de fazer agora que de repente com certeza vai servir para quem tem esse tipo de problema. Uma dermatite alérgica a algum determinado produto ou alimento, ok? Vai ser para sempre ou depois que for tratado o paciente pode voltar a ter o contato com esse alimento ou produto? Olha que pergunta legal. Cada caso é um caso. Certo. E veja bem, o tratamento das dermatites químicas não é dar antialérgico, é substituir o produto. Certo. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem alergia, sei lá, de aço inox, níquel, ela vai cozinhar numa panela de alumínio, não de aço inox. Então, o tratamento é uma substituição. Mas bem pode ver, já houve casos que a pessoa faz o tratamento, ficou bem, boa, depois de um determinado tempo, ela volta a utilizar aquele produto ou aquele alimento e não tem mais? Isso pode acontecer? Pode. Isso se chama evolução natural da doença. Pode acontecer que ela desvie o rumo dela. Olha só. E aí também depende da imunidade da pessoa, do emocional e tudo mais, Tudo não é? mais. Perfeito. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Gratidão.